Eu quero falar com o tema, o soar da última trombeta, amém? O soar da última trombeta. E só quem irá ouvir de soar, só é a igreja do Senhor, os que estão preparados para este dia. É 1 Coríntios 15 e 51, versículo 51 e 51. Glória a Deus para sempre. Diz assim, olha, você que tem a sua Bíblia aí, os irmãos internautas, que tem a sua Bíblia, diz assim a mensagem: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro ao Senhor nos ares. Diga assim comigo: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os irmãos podem sentar por bondade, amém? Queridos amigos internautas, os que estão ouvindo a palavra de Deus, nós estamos cansados de ouvir um evangelho de oba-oba nas redes sociais. Nós estamos cansados de ouvir um evangelho que massageia o ego, que agrada a humanidade. Mas os nossos irmãos, muitos de nossos pregadores estão esquecendo da verdadeira essência do Evangelho do Senhor Jesus. E quando eu falo de essência, eu não estou falando da Ama Capariz, onde o pastor Paulo, ele agora é o representante, de forma alguma. Eu estou falando da verdadeira essência, que é o Evangelho de Jesus. Quando eu falo de Evangelho, da verdadeira essência, eu estou falando da verdade de Deus, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Antigamente nós pregávamos, nós que nascemos no Evangelho, que temos seus 40 anos de Evangelho, que temos seus 50 anos de Evangelho, nós pregávamos desta maneira, que todo caminho está na venda, mas o caminho para Deus só é um, não é verdade, bispo? Todo caminho está na venda. Se você quiser ir para o Maceió, aqui vai ter 3 caminhos. Eu estou a alguns quilômetros aqui do meu residencial, onde eu moro. Para ir para lá eu posso pegar 3 atalhos aqui, mas para ir para Deus só é um caminho. E só um caminho que se chama Jesus. Diga amém. Amém, glória a Deus. Aqui nós vemos um texto tão poderoso, que é o texto do soar da última trombeta. Glória a Deus, este é forte. Aleluia. O soar da última trombeta é um alarido que só os salvos em Jesus irão ouvir este soar da última trombeta. Porque esse texto aqui ele revela aqui uma trombeta de convocação, em que põe fim à era da igreja na terra. Amém? É o único toque da trombeta que vai pôr fim, é o único toque que irá pôr fim à era de uma igreja vivificante, uma igreja poderosa, a igreja que Jesus ele criou por meio do seu sangue no Calvário. Amém? Glória a Deus. Então eu quero dizer aos amados irmãos que esta era da igreja está se acabando. Este tempo de dispensação da igreja do Senhor aqui na terra, ele está se acabando. Glória a Deus. Aleluia. Existiu tantas eras como a dispensação mosaica. Quando eu falo de dispensação, eu falo de período, eu falo de era. Como existiu também a dispensação adâmica, dispensação da lei, mas estamos agora na dispensação da graça de Deus. Mas essa dispensação da graça de Deus, ou a
são aqueles que deixaram verdadeiramente os prazeres deste mundo, aqueles que deixaram de lado os prazeres desta vida e agora estão com Cristo Jesus. Este sim irá ouvir o soar da última trombeta. Aleluia, glória a Deus. Paulo já enfatizar aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz que em uma fração de segundo, o milagre da transformação ocorrerá, tanto para aqueles que se levantarão dos mortos, como para aqueles que estão vivos aqui neste mundo. Ou seja, para o salvo, o milagre da transformação em 1 de segundo, como Paulo ele escrever aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Transformação. A Bíblia aqui não põe aqui dificuldade. Se o camarada ele é paralítico, aqui a Bíblia aqui não vai impor limites. Se o camarada está morto, se o camarada está lá morto na catatumba, aqueles crentes que morreram em Jesus neste século, neste período da qual nós estamos vivendo, a Bíblia não vai pôr limite de forma alguma, porque em 1 segundo a igreja será transformada. Paulo escreveu aqui que 1 segundo nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares. Aleluia, glória a Deus. O estrugir da última trombeta, tanto para os mortos que morreram em Cristo Jesus, como para os que estão vivos, para os que estão fazendo a obra, para aqueles que estão perseverantes, porque a última trombeta, ela irá anunciar o fim de uma dispensação da graça de Deus, o fim do amor de Deus. Quando eu falo de dispensação, eu falo de amor. Quando eu falo de dispensação, eu falo de favor. Quando nós falamos de dispensação da graça de Deus, nós falamos de perdão, nós falamos do amor de Deus, do sacrifício de Jesus no Calvário, Glória a Deus. o qual os meus amigos, onde tem mais de 5.000 pessoas nas minhas redes sociais, vocês estão rejeitando a palavra de Deus. É claro que aqui nós não vamos generalizar. Aleluia. Quando nós ouvimos o evangelho de oba-oba nas redes sociais, quando nós ouvimos o evangelho de profetada nas redes sociais, quando nós ouvimos o evangelho nas redes sociais de mentira, um evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade, o evangelho late, o evangelho cate, mas quando nós falamos o evangelho que transforma, o evangelho que tem que deixar o pecado de lado, o evangelho que você tem que deixar as coisas erradas de lado, as pessoas não gostam, as pessoas desprezam o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque o evangelho de Jesus é quando o homem é um traficante, ele não pode andar no mundo do tráfico. Quando o homem ele é um perdido lá nas trevas, ele tem que aceitar Jesus de verdade. Aleluia. Quando o homem ele é um ladrão, um camarada errado lá no passado, só a graça de Deus para salvar essa pessoa, para perdoar esta pessoa. Então, queridos amados irmãos e amigos, nós estamos em uma oportunidade, nós estamos em um tempo da graça de Deus. Porém, este tempo, esta porta, a qualquer momento ela irá fechar-se, Aleluia, glória a Deus. porque Jesus está voltando para levar a sua igreja. Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. O texto aqui revela que a igreja espera no céu a Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, quem nos livra da ira vindoura. Aleluia. Haverá uma época, a qualquer momento, quando o alarido da trombeta chegar, haverá uma época onde muitos passarão pela grande tribulação, muitos sofrerão os flagelos da ira de Deus, como está escrito lá no livro do Apocalipse, onde os anjos tocarão suas taças. A Bíblia vai revelar
essas forças do mal, esses poderes religiosos, esses poderes seculares, esses poderes do anticristo, eles irão atuar poderosamente na vida de muita gente que não ouvir o arrebatamento, o toque da última trombeta. E eu quero dizer para os amados amigos que as forças ocultas, as forças do mal, já estão, irmãos, o governo do anticristo na terra, o palco do anticristo na terra já está erguido. O palco deste governo, ele já está erguido na terra. Só falta ser atuante este governo, só falta ser atuante este governo na terra, mas este palco do anticristo, as forças do mal já está sendo, as estratégias do mal já estão sendo erguidas. João Evangelista, ele escreveu em 1 João capítulo 2, versículo 18: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Aleluia. Olha, se João Evangelista, se João, ele já enfatizava naquela época, se João, ele já pregou naquela época que o anticristo, ele já está entre nós, e o anticristo, ele não vai sair de forma alguma de um governo, de forma alguma. O anticristo, ele vai sair da própria religião, do meio de nossos irmãos mesmo, do meio de pessoas que se dizem que creem em Deus, do meio de pessoas que profetizam, do meio de pessoas que pregam o evangelho. O próprio anticristo, o espírito do anticristo vai sair de dentro de um poder religioso. Então, queridos amados irmãos, não se engane com vã sutileza, com tantas heresias que é pregado até mesmo nas redes sociais, porque Satanás vai vir com um espírito de ocultismo para enganar muitas pessoas, como diz a palavra, se for possível até os escolhidos do Senhor na terra. Aleluia. Aparecerão pessoas fazendo milagre, fazendo prodígio, mas nunca esqueça que Apocalipse capítulo 13, o dragão, ele representa Satanás, e ele vai usar a sua sutileza, ele vai usar as suas artimanhas para enganar muitos servos de Deus na terra. Também a besta também, que emerge do mar, um anticristo representado por um poder político. A Bíblia também vai falar da besta que emerge da terra, que é o falso profeta, representado por um poder político. Mas tem muita gente se enganando porque não lê as escrituras. Essa semana eu estava falando, o bispo no rádio, antes de ontem pregando lá na rádio, lá numa rádio de Messias Web, e eu até estava falando sobre uma amiga minha, que a gente estava conversando, e ela muito preocupada com o céu da besta. Eu disse, amada irmã, não se preocupe, porque o céu da besta, a igreja não passará por este momento. Apesar, irmãos, que já estão ontem mesmo, eu ouvi na televisão ontem, eu ouvi no jornal ontem, que já estão querendo criar uma única moeda, já estão querendo criar uma única moeda. Então o palco do anticristo já está sendo erguido. Eu disse à irmã, quando isso chegar a acontecer, estamos a qualquer momento para ouvir o estrugir da última trombeta, e a igreja do Senhor não estará aqui para presenciar estas coisas. A igreja de Deus não estará aqui, porque a igreja
difícil o governo do anticristo, porque um dos programas, uma das plataformas do governo do anticristo, ele trará a promoção da mentira, porque Satanás sempre foi mentiroso. Um dos programas de Satanás que ele tem, até mesmo para derrubar muitos cristãos, é mentira. Isso aí, essa plataforma de mentira já vem montada desde o Éden, porque Satanás ele é mentiroso. Satanás ele é o pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade, e sendo ele o representante, o pai da mentira, o seu objetivo é apagar da consciência humana o evangelho de Cristo Jesus. Porque muitas pessoas por aí não valorizam o evangelho. Sabe por quê? Porque um dos programas do anticristo, é uma das plataformas do governo do anticristo, é apagar da memória o evangelho do seu Jesus, com as suas sutilezas e as suas mentiras, falsas profetadas. Nós estávamos vivenciando aí uma eleição de pastores mentirosos, de pregadores mentirosos, de profetas mentirosos, são anticristo no meio da igreja. Aqui vai uma mensagem embasada no evangelho, na autoridade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, porque a plataforma do governo do anticristo chama-se mentira, e ele vai sair do meio do povo da igreja. Aleluia. Cuidado, irmãos, não deixai se enganar. Foi mais o que o apóstolo Paulo ele pregou, foi mais o que o apóstolo Paulo ele enfatizara. Cuidado com a mentira, porque Satanás ele nunca se firmou na verdade, por ele ser o pai da mentira. Então, a maior verdade é a palavra, a maior verdade é a Bíblia. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a Bíblia Sagrada, não tem outra coisa, não tem outro livro, não é o livro de São Cipriano, não é qualquer outro livro de pessoas por aí famosas, de grandes escritores, de forma alguma. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que nos leva o caminho certo, que é Jesus Cristo. Outra plataforma, outro governo, ou seja, outro programa do governo do anticristo, chama-se o pecado. É o pecado onde as pessoas eles estão embasados totalmente. A Bíblia também apresenta aqui o anticristo ele como o homem do pecado. E como o homem do pecado, ele vai colocar neste mundo o homossexualismo, ele vai colocar neste mundo o aborto, ele irá colocar neste mundo a eutanásia, ele irá colocar neste mundo o genocídio. Se você vê um governo por aí que praticou o genocídio na vida de muitas pessoas, é porque essa pessoa está embasada no caminho do anticristo. Assim é a palavra que eu estou pregando aqui, porque tudo que vem do anticristo vem do pecado. Se é uma das coisas que você e o pastor Paulo nunca verá Deus, chama-se o pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, o pecado tira a intimidade, o pecado tira a amizade do homem com Deus. A Bíblia diz que quando nossos pais eles pecaram, eles se esconderam da presença de Deus, eles inventaram desculpa. Nosso irmão Adão, nosso pai Adão, ele culpou a Eva. É bem assim, quando o homem peca, ele culpa alguém. É bem assim, quando o homem peca, ele se esconde da presença de Deus, e Deus pergunta ao homem: Adão, fulano, Pedro, Tiago, João, Paulo, aonde você está? E o homem se escondendo por trás de figueira, e o homem se escondendo por trás de desculpa, o homem inventando, criando situações para enganar a Deus, situações para enganar o Senhor, para enganar a igreja, para enganar o pastor. De forma alguma, ninguém engana
Então está uma oportunidade. É a oportunidade da graça de Deus. E escapa de por tua vida, porque o governo do anticristo está chegando e ele já está atuando no meio da igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, qualquer igreja. O espírito do anticristo já está no meio do nosso irmão. Aleluia. Então é o momento da gente se conscientizar. É o momento da gente rever os nossos conceitos, os nossos princípios com a palavra, a nossa vida com Deus. É o momento da gente se chegar mais a Deus. Outra programação, outro programa do governo do anticristo chama-se a adoração ou culto a Satanás. Nós vemos por aí onde tem muitos pregadores que estão sendo idolatrados. Nós vemos por aí onde tem muitos políticos nos altares da igreja. Nós vemos por aí onde tem muita gente parecendo ser Deus nos altares da igreja. As pessoas, em vez de adorar ao verdadeiro Deus, estão prestando culto a homem. Isso aí é a promoção satânica. Isso aí é a aprovação. Isso aí é o programa do governo do anticristo. Então é o momento da igreja despertar, porque a adoração só pertence a Deus. A adoração não pertence a presidente de república. A adoração não pertence a político. A adoração não pertence a nenhum macho aqui na terra. A nossa adoração pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é que tem que ser adorado no seio da igreja. É o Senhor Jesus, porque a nossa visão é o Evangelho. A nossa visão é o surgir da última trombeta. A nossa visão é o arrebatamento da igreja. A nossa visão é a nossa intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. É momento de nós nos despertar. É momento da gente ficar aos nossos joelhos nos pés do Senhor e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Outra promoção, a última promoção, para encerrar a mensagem, a última promoção do governo do anticristo, a Bíblia vai apresentar, é a promoção de uma economia única. Porque só através de uma economia única, Satanás sabe que somente ela pode ser controlada, a economia do mundo, conseguindo subjugar os políticos, conseguindo subjugar a economia. É o que está acontecendo, irmãos, porque sempre Satanás, ele está nesse desejo, nessa vontade, é subjugar. Satanás sempre está querendo subjugar a humanidade, ou seja, dominar a política, dominar o mundo, dominar a mente dos homens, dominar tudo, dominar nações, dominar a pecuária, a agricultura, dominar a indústria. É isso que o diabo está fazendo atualmente para conseguir controlar as pessoas. Como assim, pastor Paulo? Onde já foi anunciado, ratificando aqui, onde já foi anunciado nas redes sociais, de uma moeda única. De uma moeda única. Porque Satanás, ele vai instituir um código conhecido como a marca da besta, como diz a Bíblia, para que, sem o seu nome, ninguém possa comprar ou vender. Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 16 e o 18, leia na sua Bíblia. Você que está nas redes sociais, é a vontade do governo do anticristo, é criar uma estratégia, uma moeda única que só com esse código, só com esse selo da besta, é que irá controlar o PIB das nações, irá controlar a indústria, irá controlar a política, a pecuária, irá controlar tudo. Imagine, irmãos, o nosso país, a política do nosso país ser controlada pelo governo. Imagine a indústria como já está sendo controlada pelo governo do anticristo, onde coisas efêmeras, a indústria do sexo, a indústria de tanta coisa por aí, das redes sociais, sendo controlado pelo governo do anticristo. Crente
um jugo. O pensamento do diabo é controlar a humanidade, mas Jesus, ele veio para libertar. Jesus, ele veio para transformar a humanidade. Infelizmente, a humanidade o despreza. Infelizmente, a humanidade o rejeita. Mas ouça essa mensagem, aceita essa mensagem. A qualquer momento, Jesus mandará vocês tocar a trombeta. E quem estiver preparado irá subir para as mansões celestiais. Assim nós cremos aqui, na carta magna de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fica com esta mensagem em nome de Jesus. Amém.